Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já perdi a conta, né, da quantidade de estudos que nós tivemos, mas acho que tem muita coisa que estudar ainda, né? Semana passada nós estudamos sobre a primeira, a segunda e a terceira mensagem angélica. Vimos quando foi que soou cada mensagem. Vimos a diferença do clamor da meia-noite para o alto clamor. Vimos também o primeiro cálculo de Guilherme Miller, com 1843, a primeira decepção, e chegamos até 1844, semana passada. Hoje nós vamos abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 9, tá certo? E hoje eu queria estabelecer com os irmãos o marco inicial de todo este cálculo, né? Acho muito importante estabelecer isso. E esse é nosso objetivo hoje. Você pode abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Em seguida, a gente vai orar. Eu agradeço aos irmãos que me ligaram, que mandaram mensagens, tá bom? Eu agradeço a todos que entraram em contato comigo. Quem quiser pode pedir meu WhatsApp a Renata, tá bom? Podem ficar à vontade para mandar mensagem, tá certo? Vamos orar? Tá bom. Vamos? Agora é o estudo bíblico. Vamos orar? Fez. Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por iniciar mais um estudo. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ter a Bíblia em nossas mãos. Amém. E o Espírito Santo, Senhor Deus Pai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos dá nesse momento concentração e discernimento, Senhor Deus Pai, para entender essas tuas verdades. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tiver com o microfone ligado... Estou aproveitando desliga o as coisas microfone. que ainda tem. É só dar um toquezinho na tela e apertar no microfone. Ó. Deu para me ver minha reunião bacana. Renata? Eu vou acabar de ver esse estudo bíblico para acabar com coisa. Renata? Rendeu, não foi, nem? Dessa vez você não achou que rendeu? Tem algum microfone aí ligado aí? Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desliga o microfone. Pronto, melhorou. Certo? Pronto, obrigado por ter desligado aí. Gente, Daniel, capítulo 9. Nós vamos iniciar com a parte onde o anjo, Gabriel, vai vir interpretar a visão para Daniel. Em Daniel, capítulo 8, Daniel recebeu uma visão. E em Daniel, capítulo 8, quando ele vinha recebendo a visão, que nós já estudamos isso, lá no verso 16, Daniel 8, 16, foi dito para o anjo Gabriel. Daniel 8, 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, soou uma voz dizendo: Gabriel, dá a entender a este a visão. E agora Gabriel vai iniciar a interpretação da visão para Daniel. E no verso 17, ele diz assim, ó: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Essa visão aconteceria no tempo do fim. Isso é muito importante, a gente vai ter um estudo específico sobre isso. Só que olha o que é que diz o verso 27. Após Gabriel interpretar a visão para Daniel, olha só o que Daniel vai dizer. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo há alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse.
Ora, qual parte da visão Daniel não estava entendendo se o anjo foi enviado justamente para interpretar a visão para ele? Qual foi a parte que o anjo não interpretou? O anjo interpretou quem era o bode, o anjo interpretou quem era o carneiro, o anjo interpretou quem era o chifre pequeno, que ele vai dizer aqui, né? Pronto. Vai falar sobre os 4 chifres que vão surgir, os 4 reis. O anjo vai interpretar tudo isso. E qual é a parte que o anjo não interpreta? Justamente a parte que diz lá no verso 14, Daniel 8:14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então o anjo ele vai interpretar toda a visão de Daniel. Ele só não vai interpretar uma coisa. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Isso o anjo não vai interpretar. É por isso que Daniel, no verso 27, diz: E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. Não havia quem entendesse o quê? Justamente acerca das 2.300 tardes e manhãs. Então, não tinha interpretação. No capítulo 9, o capítulo 9 vai iniciar com a oração de Daniel. Depois a gente vai estudar essa oração específica, mas não hoje. E quando você chega no verso 20 do capítulo 9, aquele mesmo anjo do capítulo 8 vai retornar. E olha a maneira como esse anjo, no capítulo 9, vai abordar Daniel. Veja em Daniel, capítulo 9, verso 20. Estando eu ainda falando, e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, e pelo monte santo do meu Deus. Verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, presta atenção agora, gente, ó, verso 21. O homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele está fazendo uma referência o quê? A visão do capítulo passado. Ele está dizendo, ó, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, era o pôr do sol, tá certo? Então vamos ver o que o anjo vai falar para Daniel quando o anjo chega. Olha o que o anjo vai falar. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. O sentido de quê? De justamente a única parte que não foi interpretado no capítulo passado. No capítulo 9, Daniel não teve nenhuma visão. Então, o anjo não poderia chegar para interpretar uma visão que não fora a que já havia sido dada no capítulo 8. Só que no capítulo 8, nós vimos que ele foi interpretado. Qual foi a única parte que não foi interpretada? As 2.300 tardes e manhãs. Então, quando o anjo Gabriel chega e diz assim, eu vim te fazer entender o sentido, não é de uma profecia nova, é da profecia de Daniel 8, que não havia sido totalmente interpretada. Então, para começar o estudo, a gente precisa interligar o capítulo 9 com o capítulo 8. Certo? E justamente esse foi o ponto onde Guilherme Miller estudou, que é o que nós vamos estudar agora. Olha só o que diz no verso 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Olha só, no começo da oração de Daniel,
assim que ele se ajoelhou, saiu a ordem do céu. Gabriel vai dar a entender a visão a Daniel. Provavelmente o céu fica muito longe da terra, certo? Se for provavelmente próximo à estrela Betelgeuse, se eu não me engano, fica a 150 mil anos-luz de distância. É muito longe. E Daniel viajou no início da oração de Daniel. No início da oração, Daniel saiu do céu. Gabriel saiu do céu. E eu fico pensando a velocidade que esse anjo atravessou esse universo. Deve ter sido assim, algo... Eu não sei que velocidade pode alcançar um anjo. Mas no começo da oração de Daniel, esse anjo sai do céu. E ele viaja aproximadamente 150 mil anos-luz em poucos minutos. É muito rápido. Então nós não temos noção do poder de um anjo. Depois de um outro estudo, a gente pode estudar justamente a composição dos anjos, né, o poder deles. Mas essa viagem que ele fez até Daniel foi uma viagem muito rápida. Ele atravessou o sistema solar inteiro e chegou aqui para interpretar a visão para Daniel. Olha só o que diz no verso 23. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Ou ele saiu no começo da oração de Daniel. E eu vim para te declarar, porque é muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Que visão? A visão do capítulo 8, que não foi totalmente interpretada. Então, agora ele vai dar a entender a visão. Que visão? A visão das 2.300 tardes e manhãs. Olha só como é que começa a interpretação. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Verso 24. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Isso aqui a gente vai abordar já já. Perceba que quando o anjo chega para interpretar a profecia para Daniel, ele chega dando uma mensagem para Daniel dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Justamente o povo de Israel. Aquele povo, 70 semanas foi determinada sobre aquele povo. E quando o anjo disse que 70 semanas são determinadas sobre aquele povo, o anjo fala de 6 verbos que deveriam acontecer nessas 70 semanas. Usando o princípio de dia, ano, 70 semanas. Uma semana tem quantos dias, gente? 7 dias, não é não? 70 semanas vezes 7 dias por semana. Nós temos um total de 490 anos. Então, quando o anjo Gabriel chega para Daniel e diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ele está dizendo: 490 anos estão determinados sobre o teu povo. Agora, no verso 25, já a gente volta para o 24, nós vamos ter a data inicial desse período, que é o ponto onde nós vamos estudar essa noite, tá bom? Daniel, capítulo 9, verso 25, ele vai dar o marco inicial de partida.
o quilômetro zero, né? Quando você vai viajar. Então, aqui o anjo vai dar o quilômetro zero da viagem. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Gente, hoje a gente vai interpretar só o comecinho do verso 25, onde ele diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Preste atenção. Gabriel veio dar a entender o sentido de visão para Daniel. Qual visão? A única parte que não havia sido interpretada no capítulo anterior, capítulo 8. Quando Gabriel chega, ele estabelece logo o tempo. Gabriel chega, ele estabelece logo o tempo para Daniel. Ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, 490 anos. Aí Daniel, quando escuta aquilo, diz, sim, e começa a contar a partir de quando? Aí ele diz agora, no verso 25, quando é que vai começar a contagem? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ora, Daniel era cativo em Babilônia. Jerusalém estava destruída. Então, o marco inicial da contagem dos 2.300 tardes e manhãs é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, já que ela estava destruída. A questão, e a maior confusão de todas, é porque sobre a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, algumas pessoas confundem um pouco essas datas. Nós vamos ter 4 decretos, 4, que vão reforçar a construção de Jerusalém. Qual entre estes 4 decretos, o decreto que nós estabeleceríamos como marco zero para a contagem das 2.300 tardes e manhãs, para o início da contagem dos 490 anos sobre o povo de Jerusalém, o povo de Israel, qual seria o marco inicial? A gente vai analisar agora um pouco sobre esses para ver qual decreto é aplicado a restaurar e edificar Jerusalém. Para ver esses decretos, nós vamos analisar o livro de Esdras. Você pode abrir a sua Bíblia em Esdras. Depois de Crônicas, ó. Livro de Esdras. Esdras capítulo 1. Quando você abre em Esdras capítulo 1, você vai ver o primeiro decreto, certo? E Esdras capítulo 1, verso 1, nós vamos ter a queda do Império Babilônico e a entrada do Império Medo-Persa. E olha só o que é que diz aqui em Daniel capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, quando você olha, gente, um exemplo, é só você olhar na internet mesmo. Você consulta assim, Cânon de Ptolomeu. Ele vai dizer a data em que os reis poder. O primeiro ano de Ciro, certo? Rei da Pérsia, foi
em 538 antes de Cristo. Preste atenção como começa o livro de Esdras. Esdras, capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, preste atenção agora, gente. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus e com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então, aqui, em 538, nós temos o primeiro decreto. Só que esse decreto, ele mandou construir o templo do Senhor. Daniel, capítulo 9, como nós lemos, o anjo Gabriel, deixa eu abrir aqui, ó. Daniel, capítulo 9, verso 25, o anjo disse: sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. No ano 538, o rei Ciro, ele vai dar a ordem para reedificar o templo do Senhor. Nesse sentido, 538 não é a data que nós procuramos como marco inicial, já que foi um decreto para a edificação do templo. E, de fato, vai vir uma série do povo de Israel sob o comando de Zorobabel para reconstruírem o templo do Senhor. No capítulo 3 do livro de Esdras, olha só o que é que diz lá no verso 2. E levantando-se Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Então aqui demonstra justamente Zorobabel no comando desses que retornaram para a reconstrução do templo do Senhor. No capítulo 3, lá no verso 8, é dito assim, ó: e no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. Então, justamente que demonstra que eles estão engajados em reconstruir a casa do Senhor. Entretanto, no capítulo 4, no verso 1, é dito o seguinte: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: de convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Só que essa negação, esses adversários mudarem, vai gerar inveja neles.
E eles vão fazer uma falsa denúncia ao rei Ciro. Olha só o que eles vão mandar. No verso 12, eles vão mandar uma carta com a falsa denúncia. Pronto, voltou meu som. Tinha desligado meu som aqui. No verso 12, diz assim, ó, capítulo 5, verso 12. Saiba, vi uma mensagem aqui, depois eu olho aqui, já. Saiba o rei, Esdras 5, 12. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros, dos seus fundamentos. Eles começam a fazer uma série de acusações. O que vai acontecer é que a obra vai ser pausada, certo? A obra vai parar, certo? E a obra só vai retornar lá no capítulo 6 de Esdras, no verso 1, com o segundo decreto. Nós já passamos o primeiro decreto de Ciro, mandando reedificar o templo. Eles começaram a reedificar o templo, começaram a reedificar os muros. E agora nós vamos chegar no segundo decreto, que é o do capítulo 6. Deixa eu só acompanhar aqui algumas mensagens. Seria 15, 15. Neemias, a gente vai chegar já nele, certo? A gente vai chegar já ao momento que Neemias vem. Já a gente chega lá. No capítulo 6, verso 1, olha só o que diz aqui. O rei Dário, aqui já é Dário falando, ó, a obra havia sido pausada, tá bom? A obra havia sido pausada. 457, isso. Nós vamos chegar já lá. Nós estamos no segundo decreto. Nós estamos em 521 agora, que é no reinado de Dário. Tá bom? No capítulo 6, verso 1. Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se aguardavam os tesouros de Babilônia. E em Aquimeta, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Então Dário vai pegar nos livros históricos e olhar se realmente houve algum decreto mandando reconstruir justamente aquela cidade, mandando reconstruir justamente o templo. Aí olha o que diz aqui no verso 3. O que ele encontrou? Ele encontrou justamente o decreto de Ciro. Olha o que Dário diz. No primeiro ano do rei Ciro, esse baixou o seguinte decreto. A casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Quando Dário lê isso, Dário agora vai mandar uma mensagem dizendo que a obra não deve parar. Olha no verso 6, Esdras capítulo 6, verso 6. Agora ele mandou a mensagem, Dário mandou a mensagem. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarzaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciões reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que é a vez de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber que da fazenda do rei e dos tributos da além do rio se pague prontamente a despesas a estes homens para que não interrompam a obra. No verso 11 diz: também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto se arrancará um madeiro de sua casa e levantado pendurarão nele, e de sua casa se fará por isso um monturo. O decreto de Dário, ele vai reforçar o decreto de Ciro, certo? Então, o decreto de Ciro, nós não consideramos como o marco inicial
das 2.300 tardes e manhãs. Ele mandou retificar o tempo. O decreto de Dário, ele é um reforço ao de Ciro. Então, nesse sentido, nós não consideramos o decreto de Dário como marco inicial das 2.300 tardes e manhãs. E qual é o marco inicial das 2.300 tardes e manhãs? O capítulo 7 de Esdras vai falar. Olha só. Olha o que é que acontece no capítulo 7 de Esdras. E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, tá certo? Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Azoque, filho de Aiutu. Então aqui já vai ser com Esdras mesmo. Olha o que vai acontecer. Lá no verso 7, vai haver agora um outro decreto onde Esdras vai subir. Olha só o que diz no verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Olha a data, gente. No 7º ano de Artaxerxes. Certo? Esse Artaxerxes, ele começou a reinar em 464 antes de Cristo. 464, ele começou a reinar. Perceba que no verso 7 vai ser gerado um decreto, que eu vou ler já o decreto, que foi no 7º ano de Artaxerxes. Se ele começou a reinar em 464, e o decreto que nós vamos ler agora de Artaxerxes foi elaborado no seu 7º ano, 464 menos 7, dá quanto? 457 antes de Cristo. O que é que esse decreto de Artaxerxes vai ter diferente dos outros decretos? Preste atenção, que é o decreto que Esdras vai voltar. Olha só o que diz aqui no verso 10. Preste atenção agora, gente. Nós estamos no 7º ano do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes começou a reinar em 464. 464 menos 7, nós estamos no ano 457. Olha o que diz o verso 10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras era um homem versado na lei de Deus. Então, quando Artaxerxes decreta para Esdras voltar e reconstruir, olha o que é que Esdras vai ensinar. Verso 11. Esta, pois, é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras do mandamento do Senhor e dos estatutos sobre Israel. Preste atenção, verso 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita em tal tempo. Preste atenção no verso 13. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Então, nós estamos no 3º decreto. Olha a diferença deste decreto em relação aos outros. Olha o verso 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se faça. Então, além de dar o decreto, ele dá o quê? Vária quantidade em dinheiro, de prata, de ouro, de trigo.
E olha só uma palavrinha mágica que tem lá no verso 25. Olha só, e você vai perceber a diferença deste decreto para os outros decretos. Verso 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possui, presta atenção, gente, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem a lei do teu Deus, e aos que não sabem, lhes ensinará. Qual a diferença deste decreto de Artaxerxes em relação aos outros? Neste decreto, Artaxerxes deu a Israel, deu a Jerusalém a autonomia legislativa e judiciária. Então, agora, realmente está sendo feita a reedificação de Jerusalém, porque eles agora têm autonomia legislativa e judiciária, diferente dos 2 decretos anteriores. Verso 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Então, nesse decreto de Artaxerxes, no 7º ano de Artaxerxes, em 450 a.C., é o decreto que nós consideramos como o decreto mais proeminente da saída e da ordem para reedificar Jerusalém. Haverá um outro reforço à construção da cidade, que é justamente no livro de Neemias. Só que esse reforço, no capítulo 2 de Neemias, você pode passar um pouquinho a sua Bíblia, perceba que quando Neemias vai chegar para dar um reforço de construção, muito importante o trabalho de Neemias, só que olha o que acontece quando Neemias vai chegar para dar o reforço da construção do templo. Em Neemias capítulo 2, no verso 1 diz: sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. No 20º ano do rei Artaxerxes, é justamente o ano 444 a.C. E aqui Neemias vai aparecer triste perante o rei. E o rei vai perceber a tristeza e vai permitir a Neemias reforçar a construção de Jerusalém. Mas perceba que quando Neemias chega a Jerusalém, apesar de Jerusalém ainda não estar retificada, ainda não está terminada, olha só o que diz no verso 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Ele chegou e começou a analisar a cidade. Verso 13. E de noite saí pela porta do vale, para o lado do fonte, do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. A cidade ainda estava em ruínas. Verso 16. Olha só o que Neemias vai falar. E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem aos judeus, nem ao sacerdote, nem ao nobre, nem ao magistrado, nem aos mais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Perceba que quando Neemias chega, ele mesmo já diz, já existiam magistrados, já existiam juízes, já estavam trabalhando na obra. Nesse sentido, destes 4 decretos que nós lemos, o 3º decreto deu autonomia para Jerusalém, autonomia judiciária, autonomia civil, autonomia legislativa, verba para reconstrução, justamente no ano 457 antes de Cristo.
Quando nós estudamos esses decretos, Daniel, pode voltar para Daniel. Quando Gabriel chega, em Daniel 9:25, para estabelecer o marco da interpretação profética, Gabriel diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Esse marco inicial, nós consideramos que essa saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, ela é justamente o ano 457 a.C., o 7º ano do reinado de Artaxerxes. Levando em consideração que o primeiro decreto de Ciro é um decreto apenas para a reconstrução do templo, levando em consideração que o decreto de Dário é um decreto que reforça apenas o de Ciro, e levando em consideração o decreto, a volta de Neemias, justamente no 20º ano de Artaxerxes, onde ele chega, já existem magistrados, juízes, já existe o poder estabelecido, judiciário, legal, a autonomia legislativa. Nesses 4 decretos, nessas 4 circunstâncias, o terceiro decreto, em 457 a.C., é o considerado marco inicial das 2.300 tardes e manhãs. Lembrando que a gente vai ver se consegue finalizar pelo menos até o 25. Dentro dessas 2.300 tardes e manhãs, partindo de 457 a.C., dentro desse lapso de tempo, 2.300 tardes e manhãs, nós temos justamente as 70 semanas. Então, dentro das 2.300 tardes e manhãs, nós temos o quê? As 70 semanas, que diz o verso 24 de Daniel 9. Daniel 9:24 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Daniel escutou isso. Então, 70 semanas estavam sobre o povo de Israel, sobre o povo de Jerusalém. Quando você pega o marco zero, que nós estabelecemos, 457 a.C., menos 490, nós temos um total de 33. Como não existe o ano zero, soma-se mais um. Nós temos o ano 34, justamente o ano onde foi morto o primeiro mártir cristão, Estevão. E eu queria abordar com vocês uma mensagem que Gabriel vai dar para Daniel sobre a rejeição do povo de Israel. Gabriel vai dizer assim, 24. Presta atenção aqui que a gente já está encerrando, tá bom? A gente já vai encerrar, presta atenção. Eita. Parou a gravação, foi? Pediram aqui para me repetir a parte das contas. Eu vou repetir, tá bom? Nós analisamos hoje 4 decretos. 4 momentos em que o povo de Deus saía de Babilônia e retornava para edificar Jerusalém. O primeiro decreto foi o decreto de Ciro, em 464, se eu não me engano. Certo? O decreto de Ciro restabelecia a reedificação do Templo de Jerusalém. Nesse sentido, Jerusalém ainda não era livre. Não foi ainda decretada realmente para ser livre e reedificada. O segundo decreto, que foi o decreto de Dário,
ele é um decreto para a retomada da reedificação do templo. Ele é um decreto de reforço ao decreto que já havia sido dado por Ciro. Então, Dário apenas reforça o decreto. No capítulo 7 de Esdras, nós vimos que no 7º ano de Artaxerxes, Artaxerxes começou a reinar em 464 a.C. 464, ele começou a reinar. Se Esdras 7 mencionou que esse decreto, o terceiro decreto, vai surgir no 7º ano de Artaxerxes, 464 menos 7, igual a 457. Qual a diferença do decreto de Artaxerxes? Artaxerxes decreta a volta a Jerusalém para a reconstrução, dá dinheiro e permite autonomia legislativa e judiciária para Jerusalém, o que não aconteceu nem no decreto de Ciro, nem no decreto de Dário. Em 457 a.C., Artaxerxes estabelece a reconstrução de Jerusalém com autonomia legislativa e judiciária. O quarto decreto, o quarto momento, que é onde Neemias vai vir em 444, nós vimos que quando Neemias chega, ele mesmo diz que já haviam magistrados, já haviam juízes e já estava avançada a tentativa de reconstrução da cidade. Levando em consideração esses aspectos, levando em consideração que em Daniel 9:25, o anjo diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém como marco zero das 2.300 tardes e manhãs, nós levamos em consideração que esse marco zero das 2.300 tardes e manhãs é o ano 457 a.C. No verso 24 de Daniel 9, Gabriel disse que 70 semanas, uma semana tem 7 dias. 70 vezes 7 igual a 490. Então, o que ele está dizendo? Verso 24. 70 semanas ou 490 anos estão determinadas sobre o teu povo, sobre Jerusalém. Era o período em que Jerusalém seria provada. Eles seriam livres e seriam provados. E o que eles seriam provados? Em que eles seriam provados? Perceba que o anjo vai dar 6 ações. Eu queria muito que você prestasse atenção agora, que eu queria encerrar com isso. O povo de Jerusalém ou será aceito ou será recusado. O evangelho ou seria aceito de vez ou seria recusado. E vão acontecer 6 coisas nesse intervalo de 490 anos. 457, sendo o nosso marco zero, menos 490, dá igual a 33. Como não tem ano zero, menos 3, menos 2, menos 1, aí não tem o ano zero. Vai 1, 2, 3. Então, a gente soma mais 1. Esse foi justamente o primeiro erro de Guilherme Miller, que eles predisseram 1843. E depois eles predisseram 1844, que nós estudamos semana passada. No ano 34. Olha o que é que Israel tinha que fazer. Ele vai dar 6 verbos. Eu queria que você prestasse atenção agora. No verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão à profecia e para ungir o Santo dos Santos. Gente, essas 70 semanas, 490 anos, estão dentro das 2.300 tardes de manhãs. E essas 70 semanas são para ou aceitação ou rejeição do povo de Israel.
E o anjo Gabriel estabeleceu aqui 6 verbos. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Desses 6 verbos, ou que são definidores de ou aceitação ou rejeição do povo de Israel, cessar a transgressão e dar fim aos pecados era uma obra a ser feita pelo povo. Expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna era uma obra que seria realizada pelo Messias, Jesus Cristo. Selar a visão da profecia e ungir o Santo dos Santos é uma obra que se realizaria em consequência das ações do povo com as ações do Messias. Preste atenção. Quando o anjo Gabriel diz 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo para cessar a transgressão, é uma reforma pessoal. O povo de Israel teria que fazer uma reforma pessoal, cessar a transgressão. Eu me converter. Reforma pessoal. Dar fim ao pecado, a reforma pessoal de cada pessoa ia gerar uma construção de uma sociedade justa. E ela daria fim aos pecados da nação, construção de uma sociedade justa. Cessar a transgressão, reforma pessoal. Dar fim aos pecados, formação de uma sociedade justa. Expiar a iniquidade não é algo que o povo pudesse fazer. Quem é que podia expiar a iniquidade? Quem? O Messias. O Messias expia a iniquidade. Ele morreria pela nação. Então, se o povo cessasse a transgressão, desse fim aos pecados, construísse a sociedade justa, eles estariam preparados para receber o Messias. O Messias expiaria a iniquidade. De fato, ele fez isso. Ele morreu na cruz. O Messias expiaria a iniquidade e traria a justiça eterna na ressurreição de Cristo, a implantação do seu caráter. Cristo se oferece uma única vez, traz a justiça eterna, não tem necessidade de vários sacrifícios. Cristo se oferece uma única vez. Cessar a transgressão, dar fim ao pecado, era uma obra que o povo deveria fazer. Expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, é uma obra do Messias. A consequência da união dos dois selaria a visão e a profecia. Esse povo seria selado, seria salvo. E por último, ungir o Santíssimo. De fato, Cristo fez justamente essa unção. Essas 6 ações, 2 sendo executadas pelo povo, 2 sendo executadas pelo Messias e 2 sendo a consequência da ação dos dois juntos, determinaria a ação ou rejeição daquele povo. Mas aquele povo não cessou a transgressão. Não houve uma reforma pessoal. Aquele povo não deu fim aos pecados. Não houve a formação de uma sociedade justa. De forma que cessar a transgressão e dar fim aos pecados é uma obra que nós temos que fazer hoje. Então, o anjo Gabriel disse, olha, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo para cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Essa obra que esse povo deveria ter feito é a obra que nós temos que fazer hoje. É dada uma mensagem à igreja de Laodiceia. E a mensagem da igreja de Laodiceia é a mesma que foi dada por esse povo. Cessa a transgressão, uma reforma pessoal. Dá fim aos pecados. Construa uma sociedade justa entre nós, né? Sociedade justa. Cristo expiará nossa iniquidade. Lá no céu, ele está fazendo justamente o processo de expiação. Trará a justiça eterna sobre nós.
as vestimentas de Cristo sobre nós. A visão será selada, seremos selados e ungiremos o Santíssimo, no sentido que moraremos lá na festa dos tabernáculos. Cessar a transgressão e dar fim aos pecados é nossa obra. Expiar a iniquidade e trazer justiça eterna é obra de Cristo. E selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo é a consequência de nossas obras com a obra do Messias. Que Deus possa abençoar sua vida e sua casa. E possamos dar início ou continuarmos no processo de cessar a transgressão, reforma pessoal, dar fim aos pecados, reforma coletiva, para podermos atingir a expiação e a justiça eterna. E um dia inaugurarmos a festa dos tabernáculos. Tá bom? Deus possa abençoar a vida de cada um aqui presente. Eu convido você para orar, para encerrarmos, tá bom? Papai do céu, obrigado, Senhor Deus, por aprendermos mais e mais de Ti. Dai-nos sabedoria, Senhor Pai. Dai-nos discernimento. Mas dai-nos o Teu Espírito para nos convertermos do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajuda, Senhor Deus, a cessar a nossa transgressão, a construirmos, Senhor, uma igreja pura, uma igreja temente a Ti, fazendo uma reforma coletiva. E não sermos achados em faltas, como foi achado o povo de Israel, mas ganharmos o gozo e a alegria de nosso Cristo, nosso Senhor, expiando nossa iniquidade e trazendo justiça eterna. Queremos morar contigo no céu e pedimos que nos molde, mesmo em face da dor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.